Pode pegar a água, é nossa última gota de água, mas aguentamos mais um dia. O sol nascia como uma fornalha sobre pedra seca. Não era um amanhecer bonito. Era o tipo de claridade que queima a esperança antes mesmo de você abrir os olhos. O chão rachado se estendia até onde a vista alcançava, desenhando mapas de sofrimento na terra seca. Fazia 3 anos que a chuva tinha virado memória, coisa que os mais velhos contavam para os mais novos como quem conta história de um tempo que não volta mais. O rio que cortava a cidade tinha virado uma cicatriz de pedras e poeira. Os açudes eram covas fundas onde o vento levantava redemoinhos de areia. E a água, aquela bênção que Deus deu de graça para todo mundo, tinha virado ouro nas mãos de quem sabia ser cruel. Teresa Almeida acordava todo dia antes do sol, não porque quisesse, mas porque a sede não deixava dormir. 68 anos nas costas, corpo franzino que parecia dobrar ao meio quando ela se levantava do colchão fino. O casebre de taipa onde morava ficava na periferia, longe de tudo, longe da igreja, longe do centro, longe até da esperança que ainda resistia no coração de alguns. Ela era viúva há 2 anos. O marido tinha partido deixando só saudade e dívidas. Os 3 filhos tinham ido embora para São Paulo, correndo atrás de um futuro que Pedra Seca não conseguia mais oferecer. Mandavam dinheiro quando podiam, 20, 30 reais que mal pagavam a luz e o gás. Teresa sobrevivia costurando. Remendava roupa velha, ajustava a barra de calça, pregava botão por 2, 3 reais. A máquina de costura era antiga, tinha pertencido à mãe dela, e fazia um barulho cansado toda vez que ela pisava no pedal. Mas o que mais doía não era a fome. Era a sede. Cada gota de água era pesada, medida, guardada como tesouro. Teresa lavava só o essencial, o prato, a colher, o copo que usava para beber. Reutilizava a água até ela ficar turva, até não dar mais. Tomava banho uma vez por semana, e mesmo assim era banho de caneca, contando cada uma como se fosse a última. Os lábios rachavam. A pele ficava seca, puxando. O corpo inteiro pedia água, implorava por água, mas não tinha. Do outro lado da cidade, na casa grande com muros altos e portão automático, Augusto Ferreira acordava em lençóis limpos, tomava banho demorado, enchia a xícara de café sem pensar 2 vezes. A torneira da cozinha dele nunca secava. A piscina nos fundos estava sempre cheia, água azul, cristalina, desperdiçada em dias que ninguém nadava. A esposa dele, Regina, postava foto nas redes sociais, ela de maiô, sorrindo, com a legenda gratidão por cada bênção. Enquanto isso, crianças na periferia bebiam água salobra de poço contaminado. Augusto era dono da única empresa de distribuição de água mineral da região. Ele comprava água de cidades vizinhas por preço baixo e revendia em Pedra Seca pelo triplo, às vezes pelo quádruplo. Quando alguém reclamava, ele dava de ombros. É a lei do mercado. Não gostou? Compra de outro. Mas não tinha outro. Ele tinha certeza disso. Porque sempre que a prefeitura tentava trazer concorrência, Augusto bloqueava. Conhecia gente importante, pagava propina, manipulava a licitação. Tinha político no bolso e juiz na agenda. A ganância dele não tinha fundo. Quanto mais a seca apertava, mais ele lucrava. E ele justificava tudo com uma frieza que gelava. Negócio é negócio. Ninguém fica rico distribuindo caridade. Mas Augusto não se contentava só em lucrar. Ele humilhava. Quando uma mãe chegava na loja dele pedindo desconto porque o filho estava doente, ele expulsava. Água não é remédio. Quer curar doença? Vai no posto de saúde. Quando um idoso pedia parcelamento porque a pensão não dava, ele ria. Parcelar água? Que ridículo. Paga à vista ou vai embora. E se alguém insistia, se alguém implorava, ele chamava segurança e mandava botar para fora como se fosse bandido. Teresa conhecia bem aquela crueldade. 3 dias antes, ela tinha juntado 15 reais. Moeda por moeda, centavo por centavo, guardado ao longo de um mês inteiro. Tinha economizado na comida, tinha costurado mais, tinha rezado para conseguir juntar. E quando finalmente teve aquele dinheiro na mão, ela foi até a loja de Augusto. O galão de água custava 20 reais. Por favor, seu Augusto, ela disse, a voz fraca, quase sumindo no meio do barulho da loja. É tudo que tenho. Faz 3 dias que não bebo água limpa. O senhor aceita? Augusto olhou para ela de cima, como quem olha para a formiga no chão. Pegou as moedas, contou devagar, e depois jogou tudo de volta na cara dela. 15 reais não compra nem metade. Sai daqui antes que eu chame a polícia.
As moedas bateram no rosto de Teresa e caíram no chão. Ela ficou ali parada, tremendo, não de raiva, mas de vergonha. Vergonha de ser pobre. Vergonha de ter sede. Vergonha de ser tratada como nada. Abaixou devagar, recolheu as moedas uma por uma, e saiu cambaleando sob o sol que parecia derreter tudo. Naquela noite, Teresa olhou para o meio copo de água turva que tinha guardado, última reserva de 1 galão comprado 2 semanas atrás. Sabia que aquilo não ia durar. Sabia que talvez fosse a última água que ela ia beber. E foi nesse momento, ali no silêncio sufocante do casebre, que ela ajoelhou. Augusto Ferreira não tinha nascido cruel. Mas também não importava mais, porque agora ele era. Ele tinha crescido em família simples, conhecia o gosto da falta, sabia o que era dormir com fome. Mas em algum momento da vida, alguma coisa dentro dele tinha endurecido. Pode ter sido quando o pai morreu e ninguém ajudou. Pode ter sido quando ele pediu empréstimo e foi humilhado no banco. Ou pode ter sido só ganância mesmo, aquele tipo de egoísmo que vai crescendo devagar até tomar conta de tudo. O fato é que quando a seca chegou, Augusto viu oportunidade onde todo mundo via desgraça. Ele começou comprando água de atacadistas de outras regiões. No começo, revendia com lucro justo, 10, 15% a mais. Mas aí percebeu que o povo não tinha escolha. Ou comprava dele, ou morria de sede. E foi aí que os preços começaram a subir. 20%, 50%, 100%, 200% de lucro. E ninguém podia fazer nada. A esposa dele, Regina, não era diferente. Ela ostentava enquanto a cidade agonizava. Postava foto da piscina cheia, do churrasco no fim de semana, da viagem para a capital. E quando alguém comentava nas redes sociais, que falta de consideração, tem gente morrendo de sede, ela bloqueava e respondia, inveja é pecado. Trabalhem mais e reclamem menos. Augusto tinha 2 filhos, um menino de 15 e uma menina de 12. Eles tinham tudo, videogame importado, roupa de marca, escola particular. Mas não tinham empatia. Porque empatia não nasce sozinha, ela precisa ser ensinada. E aquelas crianças estavam aprendendo que o mundo se divide entre fortes e fracos, entre quem tem e quem implora. Na empresa, Augusto tratava os funcionários como máquinas. Pagava o mínimo, exigia o máximo. Se alguém pedia aumento, ele demitia na hora. Tem fila de gente querendo trabalhar, dizia. E era verdade, porque a fome obriga a gente a aceitar qualquer coisa. Mas o pior não era isso. O pior era a adulteração. Augusto tinha descoberto que podia misturar água mineral com água comum de qualidade duvidosa e ninguém ia notar na hora. O gosto era parecido. A aparência também. E o lucro? O lucro dobrava. Ele comprava água barata de poço artesiano, água que não passava por tratamento adequado, que tinha bactéria, que tinha contaminação e misturava com a água mineral antes de engarrafar. As primeiras vítimas foram as crianças. Começaram a aparecer casos de diarreia severa, vômito, desidratação. 2 crianças foram internadas na UTI do hospital municipal. Os médicos desconfiaram da água, pediram análise, mas quando a vigilância sanitária foi investigar, Augusto já tinha trocado as amostras. Apresentou galões limpos, pagou o inspetor, e o caso foi arquivado como surto de virose sazonal. Mas ele sabia. Ele sabia que aquelas crianças estavam doentes por causa dele. E não ligava. Teresa tinha sido uma das primeiras a desconfiar. Ela comprou 1 galão na segunda semana de outubro. Pagou caro, muito caro, usando o dinheiro que os filhos tinham mandado para comprar remédio para pressão. Bebeu daquela água e passou mal. Dor de barriga, tontura, fraqueza. Ficou 3 dias de cama. Mas não podia reclamar, porque a quem ia reclamar? Quem ia acreditar nela, uma viúva pobre, contra um empresário poderoso? Então ela voltou a beber água de chuva. Guardava em baldes velhos, enferrujados, cobertos com pano para mosquito não criar. A água ficava com gosto de ferrugem, com cheiro estranho, mas era o que tinha. E Teresa bebia rezando, Senhor, purifica essa água como o Senhor purifica minha alma. Os vizinhos dela não estavam melhores. Dona Cícera, que morava 3 casas para baixo, tinha perdido o neto de 6 anos. O menino tinha bebido água contaminada e teve uma infecção intestinal que evoluiu rápido demais. Quando chegou no hospital, já era tarde. Dona Cícera chorou na porta da loja de Augusto, acusando, gritando. Ele chamou a polícia. Ela foi removida.
E a morte do menino virou só mais uma estatística no relatório da prefeitura: desnutrição e falta de saneamento básico. Mas não era isso. Era a ganância. Augusto sabia, e mesmo assim continuava. Porque no fim do mês, quando olhava para o extrato bancário e via os números subindo, ele se convencia de que estava certo. Eu só estou aproveitando o momento, dizia para a esposa. Não sou eu que causei a seca. Não sou eu que fez esse povo ser pobre. Eu só vendo água. O resto não é problema meu. E Regina concordava, servindo vinho importado: você tem razão, amor. A gente não pode carregar o mundo nas costas. Mas tinha alguém carregando. Teresa, naquela mesma noite, ajoelhada no chão frio do casebre, segurava o terço com as mãos trêmulas. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava na mesinha, pequena, gasta pelo tempo, mas era a coisa mais preciosa que ela tinha. Tinha sido presente da mãe, tinha atravessado décadas, tinha testemunhado alegrias e dores. E agora ia testemunhar uma oração que subiria direto pro céu. Minha mãe do céu, Teresa começou, a voz rouca pela sede: eu não sei mais o que fazer. Meu corpo tá pedindo água, mas eu não tenho dinheiro, não tenho força, não tenho mais nada. As lágrimas desciam, quentes, salgadas, desperdiçando a pouca umidade que o corpo dela ainda tinha. Eu vejo aquele homem nadando em fartura enquanto criança morre de sede. Onde está a justiça nisso, minha mãe? Ela respirou fundo, apertou o terço. Mas eu não peço vingança. Não quero que ele sofra. Eu só quero que ele veja. Que o coração dele amoleça. Que ele sinta o que a gente sente. E se não for possível, se a senhora achar que eu tenho que partir agora, eu aceito. Mas por favor, não deixe ele continuar fazendo isso com os outros. Por favor, cura o coração dele. Porque o coração dele tá mais seco que essa terra toda. O silêncio que veio depois foi diferente de qualquer outro silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela oração. E lá no céu, diante do trono da misericórdia, a Virgem Maria ouviu o clamor da viúva que rezava não por si mesma, mas pelo homem que a tinha humilhado. A seca não era o único problema de Pedra Seca. O problema maior era o que a seca revelou: a maldade que vivia escondida em corações que pareciam normais até a escassez chegar. E Augusto Ferreira era prova viva de que existe gente que lucra com a desgraça dos outros sem perder o sono. Ele não tinha começado adulterando água. No início, foi só ganância comum: comprar barato, vender caro, justificar com desculpa de custos operacionais. Mas quando percebeu que o povo não tinha escolha, que iam pagar o que ele cobrasse porque a alternativa era morrer de sede, alguma coisa dentro dele atravessou uma linha que não deveria ser cruzada. Foi num sábado à noite, depois de contar o lucro da semana, que a ideia veio. Augusto estava sozinho no depósito, olhando as fileiras de galões empilhados, calculando margem de lucro. E se eu misturasse? Pensou. Só um pouco. 50% de água mineral, 50% de água comum de poço. Ninguém ia perceber. O gosto era parecido. E o lucro ia dobrar. Testou primeiro em pequena escala. Vendeu 10 galões adulterados e esperou. Ninguém reclamou. Ninguém morreu. Então aumentou. 20 galões. 50. 100. E quando viu que dava certo, parou de comprar água mineral pura. Tudo passou a ser mistura, e o povo de Pedra Seca, sem saber, estava bebendo água contaminada por bactérias, por sujeira, por descaso absoluto. As primeiras vítimas foram as crianças, porque criança é frágil, o corpinho não aguenta o que adulto aguenta. O menino João, 6 anos, filho de Dona Marlene que trabalhava na roça, começou com diarreia. No começo, a mãe pensou que era só um mal-estar passageiro, deu remédio caseiro, chá de goiaba, água de arroz. Mas a diarreia não parava. Em 2 dias, João estava desidratado. Os lábios rachados, os olhinhos fundos, sem força nem para chorar. Dona Marlene pegou ele no colo e correu para o hospital, mas era longe, e ela não tinha dinheiro para táxi, então foi a pé, carregando o filho que pesava cada vez menos. Quando chegou, João foi internado na UTI pediátrica. Os médicos correram exames e confirmaram: infecção intestinal causada por ingestão de água contaminada. A senhora deu água de onde? Perguntou o médico. Comprei na loja do seu Augusto, respondeu Dona Marlene, confusa. É água mineral, doutor. Paguei caro. O médico não disse nada, mas anotou no prontuário. João ficou internado 1 semana. Dona Marlene dormia no chão do hospital, ao lado da cama dele,
porque não tinha como voltar para casa e deixar o filho sozinho. Comia o que as enfermeiras davam, rezava o tempo todo, implorava para Deus não levar seu menino. E João melhorou, devagar, mas melhorou. Mas quando recebeu alta, Dona Marlene tinha perdido o emprego, porque faltou a semana toda, e agora devia R$3.000 de conta de hospital que não tinha como pagar. Augusto, quando soube do caso, deu de ombros. Provaram que foi minha água? Não. Então não tenho nada a ver com isso. Mas não foi só João. A menina Ana Clara, 4 anos, teve o mesmo problema. E o bebê de Dona Severina, 8 meses, quase morreu. E a filha de seu Raimundo, 10 anos, ficou tão debilitada que até hoje não recuperou o peso. Eram casos que apareciam, um atrás do outro, todos com o mesmo sintoma, infecção por água contaminada. E todos tinham comprado da mesma loja. A vigilância sanitária foi chamada. Vieram inspetores, pediram amostras, analisaram. Mas quando chegaram no depósito de Augusto, encontraram tudo certinho, galões novos, lacrados, água pura. Porque Augusto tinha sido avisado antes. Tinha contato na prefeitura que ligava para ele sempre que fiscalização era marcada. E ele trocava tudo. Apresentava galões limpos, documentos falsificados, nota fiscal inventada. Os inspetores iam embora, o relatório saía limpo, e Augusto voltava a vender veneno no dia seguinte. É tudo mentira desse povo pobre, ele dizia para os funcionários. Querem arrancar dinheiro de mim, inventam doença, mas não vão conseguir. E seguia lucrando, seguia enriquecendo. Enquanto isso, crianças definhavam. Teresa sabia. Ela tinha visto, tinha sentido na própria pele. Porque ela também tinha bebido daquela água e passou mal. 3 dias de cama, fraca demais para levantar, vomitando tudo que comia, suando frio. Mas ela não tinha para onde correr, não tinha como denunciar, não tinha voz. Quem ia acreditar numa viúva pobre contra um empresário rico? Então Teresa parou de comprar água dele. Voltou a beber água da chuva, mesmo sabendo o risco. Guardava em baldes velhos, filtrava com pano limpo, fervia quando tinha gás. Mas muitas vezes não tinha gás. Então bebia assim mesmo, rezando: Senhor, purifica essa água. Purifica minha alma também. As vizinhas dela faziam o mesmo. Juntavam água de poço, água salobra, com gosto de ferrugem, que deixava a barriga embrulhada, mas pelo menos não custava R$20. Algumas pegavam água do rio seco, cavando fundo até achar um fiozinho de umidade. Outras iam até a cidade vizinha, pegavam ônibus que custava o último dinheiro, só para encher garrafão de água de torneira, que pelo menos era tratada. Mas nem todo mundo conseguia. E quem não conseguia, morria devagar. Seu Benedito, 82 anos, morreu de desidratação. Dona Eliette, 76, também. O bebê da Josefa, 6 meses, não resistiu. E cada morte era uma gota de sangue nas mãos de Augusto, sangue que ele não via, porque tinha fechado os olhos para tudo que não fosse dinheiro. E naquela noite, depois de mais um dia lucrando em cima da agonia alheia, Augusto jantou bem, tomou vinho importado, assistiu televisão de tela grande e foi dormir tranquilo. Nem passou pela cabeça dele que do outro lado da cidade, uma viúva ajoelhada no chão estava fazendo uma oração que ia mudar tudo. Porque a oração de quem sofre injustiça sobe rápido. Não fica presa em telhado, não se perde no vento. Sobe direto, atravessa o céu, e bate na porta do trono da misericórdia. E quando Deus ouve, ele não fica quieto. Teresa tinha chegado ao limite. Não o limite da dor física, esse ela já tinha cruzado faz tempo. Mas o limite da esperança. Aquele ponto onde a alma cansa de tanto carregar peso, e a gente olha para o céu e pergunta: até quando, Senhor? Era noite de quinta-feira. O casebre estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que parece que está esperando alguma coisa acontecer. A luz da vela tremeluzia sobre a mesinha onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era uma imagem pequena, gasta pelo tempo, com a pintura descascando em alguns lugares. Mas para Teresa, aquela imagem era tudo. Era a herança da mãe. Era a companhia. Era o último pedaço de fé que ela ainda tinha. Teresa segurava o meio copo de água turva que tinha guardado. Olhou para aquele líquido com gosto de ferrugem e pensou: se eu beber agora, amanhã não tem mais nada. Mas a sede apertava. A garganta ardia. O corpo pedia água como quem pede ar. Então ela decidiu: ia beber metade agora, e guardar a outra metade para o dia seguinte. Se chegasse o dia seguinte.
Mas antes de beber, ela ajoelhou. O chão de terra batida era frio, duro. Os joelhos doíam, mas ela nem ligava mais para a dor do corpo. A dor da alma era maior. Teresa juntou as mãos, apertou o terço entre os dedos e começou a falar. Não era aquela reza decorada, certinha, que a gente aprende na igreja. Era a oração de quem não tem mais nada a perder, de quem está conversando com Deus como quem conversa com um amigo de verdade. Minha mãe do céu, ela começou, a voz saindo rouca, quebrada. Eu não sei mais o que fazer. Meu corpo tá pedindo água, mas eu não tenho dinheiro, não tenho força, não tenho mais nada. Tentei trabalhar, tentei juntar uns trocados, mas não deu. E quando fui pedir ajuda, fui humilhada. Jogaram dinheiro na minha cara, minha mãe, como se eu fosse lixo. As lágrimas começaram a cair. Teresa nem tentou segurar, deixou descer, quente, molhando o rosto seco. Eu vejo aquele homem nadando em fartura. Ele tem piscina cheia enquanto criança morre de sede. Ele vende água envenenada e ninguém faz nada. Ele humilha os pobres, ri da nossa desgraça, e ainda dorme bem toda noite. Onde está a justiça nisso, minha mãe? A voz dela tremeu, mas continuou. Mas eu não peço vingança. Não quero que ele sofra. Porque sei que a senhora ensinou a gente a perdoar. Eu só quero que ele veja. Que o coração dele amoleça. Que ele sinta o que a gente sente. Que ele olhe para os filhos de alguém e lembre que ele também é filho de alguém. Teresa respirou fundo, apertando o terço com mais força. E se não for possível, se a senhora achar que é hora de eu partir, eu aceito. Aceito mesmo, minha mãe. Mas por favor, não deixe ele continuar fazendo isso com os outros. Tem criança adoecendo, tem gente morrendo. Por favor, cura o coração dele. Porque o coração dele tá mais seco do que essa terra rachada toda. Mais seco do que minha garganta. Mais seco do que qualquer deserto. Ela ficou ali, ajoelhada, em silêncio. Só o som da respiração cansada enchia o casebre. E então ela sussurrou a última coisa. Eu ofereço minha sede por ele, minha mãe. Se precisa de alguém para sofrer para que ele se salve, que seja eu. Mas salva ele. Porque nenhum filho da senhora tá perdido demais. E naquele momento, algo aconteceu. Não foi barulho. Não foi vento. Não foi nada que os olhos pudessem ver ou os ouvidos pudessem ouvir. Mas algo mudou. O ar ficou diferente. Mais leve. Mais puro. Como se o peso que esmagava aquele lugar tivesse sido tirado por mãos invisíveis. Teresa sentiu. Sentiu uma paz que não fazia sentido, porque a situação continuava a mesma, a sede continuava a mesma, a pobreza continuava a mesma. Mas alguma coisa dentro dela tinha se acalmado. Como se alguém tivesse colocado a mão no ombro dela e dito sem palavras: eu ouvi, eu vi, e eu vou agir. Ela abriu os olhos, olhou para a imagem de Nossa Senhora, e pela primeira vez em semanas, sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Bebeu metade do copo de água, guardou a outra metade, e deitou-se no colchão fino. Rezou o terço até adormecer, cada Ave Maria saindo como suspiro de gratidão antecipada. E lá no céu, diante do trono da misericórdia, a Virgem Maria ouviu aquela oração. Ela que é mãe de todos, que conhece a dor de cada filho, que nunca abandona quem clama com fé sincera. Ela ouviu, e inclinou-se diante do Pai com pedido de intercessão. Naquela mesma madrugada, algo impossível aconteceu. Uma chuva leve começou a cair sobre o casebre de Teresa. Só ali. Só naquele ponto. Vizinhos acordaram confusos, saíram na rua olhando para o céu estrelado, sem nuvem nenhuma. Mas em cima da casa de Teresa, água caía suavemente, molhando o telhado de zinco velho, enchendo os baldes que ela tinha deixado no quintal. Dona Cícera, que morava ao lado, ficou parada olhando aquilo sem acreditar. É milagre, sussurrou. É resposta de oração. E era, porque no céu, a Virgem Maria já tinha se levantado do trono. Já tinha vestido o manto azul. Já tinha começado a descer. Porque quando uma mãe pobre oferece a própria sede pela salvação do opressor, o céu não fica quieto. O céu age. E Augusto Ferreira, dormindo tranquilo em lençóis de seda, não fazia ideia de que nas próximas horas, sua vida ia ser virada de cabeça para baixo. Augusto acordou às 5 da manhã. Não porque o despertador tinha tocado, ele tinha programado para 6. Acordou porque algo o arrancou do sono. Uma sensação estranha, incômoda, como se alguém tivesse entrado no quarto e ficado parado olhando para ele.
Abriu os olhos de supetão, o coração batendo acelerado, e olhou em volta. Nada. Regina dormia do lado dele, respiração pesada. O quarto estava escuro, silencioso, normal. Mas não estava normal. Tinha algo diferente no ar. Augusto sentou na cama, passou a mão no rosto, tentando entender o que era. Não era barulho. Não era cheiro. Era uma presença. Como quando você sente que tem alguém te observando, mesmo sem ver ninguém. Ele levantou, foi até a janela, abriu a cortina. Lá fora, a rua estava vazia. O céu ainda escuro, sem estrelas, sem lua. Tudo quieto demais. Deve ser cansaço, pensou. Mas não era. Foi até a cozinha, pegou um copo, abriu a torneira. A água saiu cristalina, abundante, desperdiçada como sempre. Encheu o copo, levou até a boca, mas na hora de beber, parou. Olhou para aquela água e, pela primeira vez na vida, sentiu algo estranho. Não era nojo. Não era medo. Era culpa. Não. Não podia ser. Ele sacudiu a cabeça, bebeu a água de um gole só e voltou pro quarto. Mas não conseguiu dormir de novo. Ficou deitado olhando pro teto, inquieto, revirando na cama. A sensação de estar sendo observado não passava. E tinha mais, um peso no peito. Não era dor física. Era diferente. Como se alguma coisa pesada tivesse se instalado ali dentro e não quisesse sair. Augusto tentou ignorar, mas quanto mais tentava, mais o peso aumentava. Quando o dia clareou e o despertador finalmente tocou, ele se levantou cansado, mal-humorado, com a sensação de que não tinha dormido nada. Tomou banho demorado, água quente, chuveiro forte, desperdiçando litros sem pensar duas vezes. Mas nem o banho tirou aquela sensação estranha. Regina notou. Você tá com cara de quem viu fantasma, disse enquanto preparava café. Augusto resmungou, dormi mal. Só isso. Mas ela conhecia o marido bem demais. Quer que eu ligue pro médico? Você anda estressado. Ele negou, irritado. Não precisa. Eu tô bem. Mas não estava. Saiu de casa mais cedo do que o normal. Precisava fiscalizar um carregamento que chegaria de manhã. Mais água para misturar, mais lucro para fazer. Entrou no carro, ligou o som alto, tentando afastar aquele peso do peito. Mas no caminho para a empresa, aconteceu algo que ele não esperava. Parou no sinal vermelho. E ali, na esquina, viu Teresa. Ela estava sentada na calçada, encostada num poste, com um galão vazio ao lado. O rosto magro, os lábios rachados, os olhos fundos. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Augusto reconheceu na hora. Era a viúva que ele tinha expulsado da loja, a que ele jogou as moedas na cara. E alguma coisa dentro dele se revirou. Não era pena. Não era remorso. Era outra coisa. Era como se, ao olhar para ela, ele estivesse olhando para si mesmo. Como se aquela mulher fosse um espelho mostrando algo que ele não queria ver. O sinal abriu. Augusto pisou no acelerador e saiu rápido, mas a imagem de Teresa ficou grudada na mente dele o resto do dia. No trabalho, tudo deu errado. O carregamento atrasou. Um funcionário pediu demissão na cara dele. A máquina de envase quebrou. E o pior, a vigilância sanitária ligou avisando que ia fazer uma inspeção surpresa, e dessa vez, o contato dele na prefeitura não conseguiu segurar. Eles estão vindo hoje, Augusto. Não tem como adiar. Ele desligou o telefone com raiva, xingando, mas por dentro, sentia algo diferente. Medo? Talvez. Ou talvez fosse só aquele peso no peito que não passava. Passou a tarde toda trocando galões, escondendo os adulterados, colocando os limpos na frente. Funcionários corriam de um lado para o outro seguindo ordens dele. Quando os inspetores chegaram, Augusto estava suando, nervoso, mas conseguiu disfarçar. Apresentou documentos, mostrou amostras, sorriu com falsidade. Os inspetores analisaram, anotaram, e foram embora dizendo que o resultado sairia em uma semana. Augusto respirou aliviado. Mas o alívio durou pouco. Porque quando voltou para casa, já era noite, e na porta dele, parada como se estivesse esperando, tinha uma mulher. Ela usava roupa simples, um vestido azul desbotado, um chale cobrindo os cabelos escuros. Segurava nas mãos uma vasilha pequena, vazia. Os pés descalços tocavam levemente o chão, mas tinha algo estranho. Era como se ela não fizesse peso. Como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse totalmente ali.
Augusto parou o carro na garagem, saiu devagar, desconfiado. Quem é você? O que quer? Perguntou, a voz saindo mais nervosa do que ele gostaria. A mulher não respondeu de imediato. Só olhou para ele com olhos que pareciam atravessar tudo, pele, osso, alma. Augusto sentiu um arrepio subir pela espinha. Bom dia, Augusto, disse ela finalmente, a voz suave mas firme, carregando o peso que vozes humanas não carregam. Vim pedir água. Ele deu risada, uma risada forçada, nervosa. Não atendo em casa. Vai na loja amanhã. E virou as costas para entrar. Mas a voz dela veio de novo, e dessa vez, soou mais perto. Muito mais perto. Você não me reconhece, Augusto. Ele parou. Virou-se lentamente. E o que viu fez o ar sumir dos pulmões. A mulher não era mais simplesmente uma mulher. Havia uma luz ao redor dela, suave, azulada, impossível de ignorar. O chale que cobria os cabelos parecia brilhar, e os olhos dela eram profundos demais, antigos demais, cheios de algo que Augusto não conseguia nomear. Compaixão, tristeza, justiça. E então ele soube. Soube sem ninguém precisar dizer. Soube com cada fibra do corpo, com cada batida desesperada do coração. Aquela não era uma mulher qualquer. Era ela. Augusto quis correr, mas as pernas não obedeciam. Quis gritar, mas a voz tinha sumido. Ficou ali parado, tremendo, olhando para a Virgem Maria como quem olha para a própria sentença. O mundo ao redor tinha mudado, os barulhos da rua sumiram, os carros desapareceram, até o vento parou de soprar. Era como se tudo tivesse congelado, menos ele e ela. Não, não pode ser real. Augusto balbuciou, a voz saindo fina, quebrada. Eu tô sonhando. Tô ficando louco. Maria deu um passo para frente, e ele deu um passo para trás, encostando no portão. Não tenha medo, disse ela, mas o tom não era de consolo, era de verdade. Verdade crua, nua, sem filtro. Você pediu por isso. Eu não pedi nada. Augusto gritou, tentando recuperar a voz, a coragem, a arrogância que sempre usava como armadura. Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em você. Maria inclinou a cabeça levemente, e naquele gesto simples, havia tristeza infinita. Eu sei. Por isso estou aqui. Porque quem não acredita está mais perdido do que quem nunca ouviu. Ela ergueu a vasilha vazia. Vim pedir água, Augusto. Não tenho dinheiro. Só tenho sede. A ironia daquelas palavras atingiu ele como soco no estômago. Era exatamente o que Teresa tinha dito. Exatamente o que ele tinha desprezado, humilhado, jogado fora. E agora, aquelas mesmas palavras saíam da boca de quem ele nunca imaginou ter que enfrentar. Eu vou buscar água, disse ele, a voz tremendo. Eu dou quantos galões a senhora quiser. Só me deixe em paz. Tentou andar em direção à casa, mas Maria tocou o braço dele. O toque era leve, levíssimo, mas Augusto sentiu como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. As pernas falharam. Ele caiu de joelhos no chão. Há 3 dias, Maria começou, a voz ganhando peso de julgamento, uma viúva veio até você com suas últimas moedas. Ela havia economizado durante um mês inteiro. Comeu menos. Trabalhou mais. Rezou pedindo força para juntar aquele dinheiro. E você jogou na cara dela. Augusto tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Os olhos de Maria o seguravam, obrigavam a encarar. Ela saiu da sua loja humilhada, com sede, sem esperança. E mesmo assim, naquela mesma noite, sabe o que ela fez? Ela se ajoelhou devagar, ficando na altura dele, olho no olho. Ela rezou por você. As palavras caíram como chumbo no peito de Augusto. Não rogou sua morte. Não pediu sua ruína. Pediu sua salvação. Ofereceu a própria sede como sacrifício pela cura do seu coração. Uma lágrima escorreu do rosto de Maria, uma lágrima real, quente, que pingou no chão entre eles. Você sabe o que é amar assim, Augusto? Amar quem te humilha? Amar quem te mata devagar? Ele queria responder, mas as palavras não saíam. Porque a resposta era óbvia, não. Ele não sabia. Nunca tinha amado assim. Nunca tinha amado ninguém além de si mesmo. Maria levantou, e Augusto percebeu que estava chorando também. Lágrimas descendo sem controle, molhando o rosto, caindo no chão. Por favor,
Ele implorou, a voz saindo aos soluços. Eu não sabia, eu não pensei. Maria balançou a cabeça lentamente. Você sabia. Você viu crianças adoecerem. Viu mães implorarem. Viu gente morrendo. E escolheu o lucro. Ela estendeu a mão, e na palma, apareceu algo que fez Augusto recuar. Era uma gota de água. Uma única gota, cristalina, perfeita. Esta é a água que você negou a Teresa. Veja o valor dela. A gota começou a crescer, transformando-se em imagem. Teresa, ajoelhada no casebre, oferecendo a última água que tinha em oração por ele. Depois, outra imagem, Dona Marlene, segurando o filho doente, chorando porque não tinha dinheiro para tratamento. Depois, seu Benedito, morrendo sozinho, desidratado, sem ninguém para fechar os olhos dele. Cada gota que você negou era uma vida. Cada galão que você adulterou era um filho meu envenenado. E você sabia. Sempre soube. Maria fechou a mão, e as imagens sumiram. Agora você vai ver. Vai sentir. Vai carregar o peso de cada escolha que fez. Ela tocou o peito dele, no coração. E Augusto sentiu como se uma faca tivesse atravessado. Não era dor física, era pior. Era como se o coração literalmente rachasse, abrisse, expondo tudo que ele tinha enterrado. A ganância, o egoísmo, a crueldade, a indiferença. Tudo veio à tona de uma vez, e o peso era insuportável. Você vai ver pelos olhos dela, Maria disse. Vai sentir a sede dela. Vai viver a humilhação dela. E vai entender que cada pessoa que você desprezou é filho de alguém. É amado por alguém. É chorado por alguém quando sofre. O mundo ao redor começou a girar. As luzes da rua voltaram, mas distorcidas. Os sons voltaram, mas abafados. Augusto tentou se agarrar em algo, mas não havia nada. Estava caindo, não pro chão, mas para dentro de si mesmo. E a última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o rosto de Maria, chorando por ele. Chorando pela dor que ele causou. Chorando pela chance que ele quase perdeu. Chorando como só uma mãe chora por um filho que escolheu o caminho errado. E então, tudo apagou. E as visões começaram. Augusto abriu os olhos, mas não estava mais no portão de casa. Estava dentro do casebre de Teresa. Podia sentir o chão de terra batida sob os pés descalços. Podia ver as paredes de taipa rachadas, o teto de zinco velho cheio de buracos. Mas o pior não era isso. O pior era que ele não estava olhando para aquilo de fora. Ele estava sentindo de dentro. Era Teresa. Não como visão distante. Não como observador. Ele era ela. Sentia o corpo franzino, a pele ressecada, as mãos calejadas de tanto costurar. E a sede. Meu Deus, a sede. Era como se cada célula do corpo estivesse gritando por água. A garganta ardendo, a língua inchada grudada no céu da boca, os lábios rachados sangrando. Augusto tentou engolir, mas não tinha saliva. Tentou respirar fundo, mas até o ar parecia seco demais, queimando os pulmões. Não, não. Ele tentou gritar, mas a voz que saiu não era dele. Era de Teresa, fraca, rouca, quebrada pela desidratação. Olhou para as próprias mãos e viu as mãos dela, magras, trêmulas, com veias saltadas. Olhou para o espelho rachado pendurado na parede e viu o rosto dela, envelhecido, cansado, olhos fundos com olheiras profundas. Ele estava vivendo 3 dias de sede. O primeiro dia foi agonia lenta. Acordou, ou melhor, ela acordou, mas ele sentia tudo, com a boca seca. Levantou com dificuldade, foi até o balde onde guardava a última água. Tinha só um fundo. Pegou uma caneca, encheu metade, e bebeu devagar, fazendo durar cada gole como se fosse o último. Porque talvez fosse. Guardou o resto para mais tarde. Para quando a sede apertasse mais. Passou o dia costurando. A máquina antiga fazendo barulho, os dedos trabalhando no automático enquanto a cabeça girava pensando em água. Água limpa. Água fresca. Água que outras pessoas desperdiçavam sem pensar 2 vezes. Augusto, dentro de Teresa, sentia inveja. Não era raiva. Era só tristeza profunda de saber que para alguns, água era abundância, e para ela, era luxo. O segundo dia foi pior. A água acabou. Não tinha mais nada. Teresa foi até a torneira do quintal, seca há meses. Abriu mesmo assim, como se milagre fosse acontecer. Não aconteceu. Só ar quente saindo do cano enferrujado. Ela fechou a torneira devagar e ficou ali parada,
olhando pro chão, sem saber o que fazer. Augusto sentiu o desespero subindo. Sentiu o corpo pedindo água, implorando por água. Sentiu a fraqueza nas pernas, a tontura, o estômago revirando. Teresa pegou as últimas moedas que tinha, 15 reais guardados em lata velha de biscoito. Contou 3 vezes para ter certeza. 15 reais. Era tudo. Todo o dinheiro do mundo dela cabia na palma da mão. Vestiu o vestido menos rasgado, amarrou o cabelo e saiu sob o sol escaldante. Augusto sentiu cada passo. Sentiu o calor queimando a pele, o suor que não tinha mais como sair porque o corpo estava desidratado demais. Sentiu a vergonha de ser pobre, de precisar implorar, de não ter escolha. E então chegou na loja. A loja dele. Augusto viu tudo pela perspectiva de Teresa. Viu ele mesmo sentado atrás do balcão, mexendo no celular, indiferente. Viu o próprio rosto, arrogante, frio, sem empatia nenhuma. E quando Teresa se aproximou, quando estendeu as moedas com mão trêmula e pediu com voz fraca, Augusto sentiu cada palavra que ela disse. Sentiu a humildade dolorosa de implorar a quem não merecia. Sentiu a esperança frágil de que talvez, só talvez, aquele homem tivesse um pingo de compaixão. E então viu, sentiu, as moedas sendo jogadas de volta no próprio rosto. A dor não era física. Era pior. Era a dor de ser tratado como nada. Como menos que nada. Como se sua vida não valesse nem 15 reais. Teresa abaixou devagar, recolheu as moedas do chão uma por uma enquanto lágrimas caíam, e saiu dali carregando peso que dinheiro nenhum conseguia medir. O terceiro dia foi agonia pura. Teresa mal conseguia se levantar. A boca tão seca que falar doía. O corpo todo doendo, fraco, desistindo aos poucos. Ela deitou no colchão fino e pensou, talvez seja hoje. Talvez seja a hora de ir. Augusto sentiu aquela resignação. Sentiu a paz estranha de quem está cansado demais para lutar. E sentiu, mais profundo que tudo, a solidão. A solidão de morrer sozinha, esquecida, sem ninguém para segurar a mão. A visão mudou. Agora ele estava em outro lugar. Um quarto de hospital. Dona Marlene segurava o filho nos braços. João, 6 anos, desidratado, com soro na veia. Augusto podia sentir a dor dela. Não como mãe, mas como se fosse ele quem estivesse segurando o próprio filho morrendo. Sentiu o desespero absoluto de não poder fazer nada. Sentiu a culpa esmagadora de ter dado água envenenada pro filho. Sentiu a vergonha de não ter dinheiro para pagar tratamento. E então a verdade bateu como um murro no estômago. Aquela água que adoeceu João tinha sido vendida por ele. Misturada por ele. Adulterada por ele. Cada vômito daquela criança, cada gemido de dor, cada lágrima da mãe, tudo era consequência direta das escolhas dele. A visão mudou de novo. Seu Benedito, 82 anos, deitado no chão da própria casa, sozinho, morrendo de sede. Não tinha água. Não tinha ninguém. Os filhos tinham ido embora. Os vizinhos nem sabiam que ele estava passando mal. Augusto sentiu a agonia lenta de morrer de sede. Sentiu o corpo secando por dentro, os órgãos falhando um por um. Sentiu o medo de morrer sozinho. E o pior, sentiu a última oração que seu Benedito fez antes de partir, uma oração sem raiva, sem revolta. Só tristeza. Senhor, perdoa quem causou isso. Eles não sabem o que fazem. Mais uma visão. E outra. E outra. Cada vítima. Cada rosto. Cada história. Dona Severina enterrando o bebê de 8 meses que morreu de desidratação. Dona Cícera chorando no túmulo do neto de 6 anos. Famílias destruídas. Crianças órfãs. Idosos abandonados. Tudo conectado. Tudo levando de volta para uma fonte. Ele. Augusto quis gritar. Quis parar. Quis acordar daquele pesadelo. Mas não era pesadelo. Era a verdade. Era o peso real de cada escolha que ele tinha feito. Cada galão adulterado. Cada preço abusivo. Cada pessoa expulsa. Cada súplica ignorada. Tudo estava ali, exposto, impossível de negar. E então a última visão veio, a mais aterrorizante de todas. Ele se viu velho, deitado numa cama cara de hospital particular, cercado de aparelhos. Estava morrendo. Regina não estava lá. Tinha fugido com o amante, levando metade da fortuna. Os filhos também não. Estavam brigando na justiça pelo resto dos bens, sem nem esperar o pai morrer. Augusto estava sozinho, com sede, implorando por água. Mas nenhum dos enfermeiros pagos se importava.
Deixavam ele ali, morrendo da mesma forma que ele deixou tantos outros morrerem. E então veio o julgamento final. Ele se viu diante de um trono de luz ofuscante. Sua alma sendo pesada numa balança. De um lado, todas as riquezas que juntou, toda a arrogância, todo o poder. Do outro, cada gota de água negada, cada lágrima causada, cada vida destruída. A balança pendia violentamente contra ele. E o abismo que se abria embaixo era escuridão infinita, sede eterna, abandono absoluto sem fim. Não! Augusto gritou, e dessa vez a voz era dele de novo. Voltou à realidade caindo de joelhos no chão do próprio portão. Vomitando, chorando, tremendo incontrolavelmente. Maria estava ali, parada, observando com compaixão dolorosa. Agora você viu, ela disse suavemente. Agora você sabe. Augusto não conseguia parar de chorar. Cada soluço vinha do fundo da alma. Eu matei gente, eu matei, balbuciava entre lágrimas. Maria se ajoelhou ao lado dele. Você ainda tem tempo, Augusto. Ainda pode mudar. Mas precisa escolher agora. Ele ergueu o rosto molhado de lágrimas e suor. O que eu faço? Como eu conserto? Maria estendeu a mão. Comece com quem orou por você quando poderia ter rogado sua morte. Augusto não sabia quanto tempo ficou ali, no chão, destruído. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido sentido. Quando finalmente conseguiu levantar, olhou ao redor. Maria tinha desaparecido. O mundo tinha voltado ao normal. Os barulhos da rua, os carros passando, as luzes dos postes. Mas nada era igual. Ele não era mais o mesmo. Entrou em casa cambaleando. Regina estava na sala assistindo televisão. Onde você estava? Faz mais de uma hora que, ela começou, mas parou quando viu o estado dele. Rosto pálido, olhos vermelhos inchados, roupas suadas. Augusto, o que aconteceu? Você tá doente? Ele não respondeu. Foi direto para a cozinha, abriu a torneira e bebeu água direto da pia. Encheu a boca, engoliu, e cada gole era fogo descendo pela garganta. Não era sede física que ele sentia. Era outra coisa. Era como se estivesse bebendo pela primeira vez depois de entender o valor real daquela água. E junto com cada gole vinha vergonha. Vergonha ardente de ter desperdiçado, de ter negado, de ter envenenado o que deveria ser bênção para todos. Augusto, me responde. Regina insistiu, ficando nervosa. Ele finalmente olhou para ela. Olhou de verdade, não só com os olhos, mas com algo mais profundo. E o que viu foi assustador. Ele reconheceu a si mesmo nela. A mesma arrogância, a mesma frieza, a mesma indiferença. Ela era espelho do que ele tinha sido. E aquilo doeu mais do que todas as visões juntas. Eu preciso consertar uma coisa. Ele disse, a voz saindo rouca, cansada. Consertar o quê? Ela perguntou, confusa. Mas ele não explicou. Só pegou as chaves do carro e saiu. Dirigiu pela cidade vazia da madrugada. Já passava da meia-noite, até chegar na periferia. As ruas de terra, os casebres pobres, a escuridão só quebrada por postes espaçados. Parou em frente à casa de Teresa. Era pior do que ele lembrava. Muito pior. As paredes rachadas, o telhado remendado, o portãozinho de madeira caindo aos pedaços. Como ele nunca tinha visto isso antes. Como tinha sido cego por tanto tempo. Bateu na porta devagar. Ninguém respondeu. Bateu de novo, mais forte. Ouviu um barulho lá dentro. Passos lentos, arrastados. A porta se abriu uma fresta, e Teresa apareceu segurando uma vela. O rosto ainda mais magro do que nas visões. Os olhos desconfiados. Quem é? Ela perguntou, a voz fraca. Sou eu. Augusto. Augusto Ferreira. Ele respondeu, e viu o corpo dela endurecer. Ela tentou fechar a porta, mas ele colocou a mão. Por favor. Não vim fazer mal. Eu vim pedir perdão. Teresa parou. Olhou para ele com desconfiança misturada com surpresa. Perdão, repetiu, como se não acreditasse no que ouvia. Augusto caiu de joelhos ali na porta, na terra suja, chorando sem controle. Eu sou um monstro. Eu sei que sou. Eu vi o que fiz. Eu senti a sua dor. Eu senti tudo. E eu não tenho desculpa. Não tenho como explicar. Só tenho como pedir perdão e tentar consertar. Ele ergueu a cabeça,
lágrimas escorrendo, e estendeu um envelope. É dinheiro. Não é compensação. Nunca vai ser. Mas é tudo que tenho agora. Aceita, por favor. E me deixa trazer água. Água limpa. Muita água. Pro resto da vida, se for preciso. Teresa ficou parada, olhando para aquele homem quebrado na porta dela. O mesmo homem que tinha humilhado. O mesmo que tinha jogado dinheiro na cara dela. Mas agora estava ali, de joelhos, implorando perdão. Ela podia sentir que não era teatro. Não era manipulação. Era arrependimento verdadeiro, daqueles que vêm do fundo da alma depois que algo maior quebra você por completo. Entre, ela disse finalmente, abrindo a porta. Augusto entrou no casebre e viu de perto a pobreza que ele tinha perpetuado. Viu o colchão fino, a máquina de costura antiga, os galões vazios empilhados no canto, a imagem de Nossa Senhora aparecida na mesinha. E caiu de joelhos de novo, dessa vez diante da imagem. Perdão, ele sussurrou. Perdão por tudo. Teresa trouxe o último copo de água que tinha, água da chuva que tinha caído de forma misteriosa sobre o casebre dela. Ofereceu para Augusto. Bebe. Você precisa. Ele olhou para aquele copo e sentiu vontade de recusar. Não merecia. Mas pegou, bebeu devagar, e cada gole era sacramento. Era graça imerecida. Era misericórdia em forma líquida. A senhora rezou por mim. Ele disse, a voz quebrando. Eu sei. Eu vi. E eu não entendo por quê. Por que rezar por quem te machucou? Teresa sentou na única cadeira que tinha, cansada demais para ficar de pé. Porque Nossa Senhora ensinou a gente a perdoar. E por quê? Porque raiva só envenena a gente mesmo. Você já estava envenenado. Eu não precisava me envenenar também. Aquelas palavras simples atingiram Augusto com força de tsunami. Ele chorou ainda mais, o corpo todo sacudindo. Eu vou mudar. Eu juro que vou. Vou devolver tudo. Vou consertar tudo. Não sei se vai ser suficiente, mas eu vou tentar. Teresa colocou a mão no ombro dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Então vai. Porque tem muita gente precisando. Naquela madrugada, Augusto saiu de lá carregando peso diferente. Não era mais o peso da culpa esmagadora. Era o peso da responsabilidade, da reparação, da mudança verdadeira. Voltou para casa, não dormiu, e quando o dia clareou, começou. Ligou para todos os funcionários. Reunião de emergência. Quando chegaram confusos na empresa, encontraram Augusto diferente. Ele confessou tudo: a adulteração, os preços abusivos, a crueldade. Eu fiz vocês participarem de algo terrível. E agora vamos consertar juntos, ou vocês podem ir embora que eu entendo. Ninguém foi embora. Alguns choraram junto com ele. Nos dias seguintes, Pedra Seca testemunhou o impossível. Augusto baixou os preços ao custo real. Devolveu dinheiro para quem tinha sido extorquido, cada transferência identificada, cada centavo contabilizado. Confessou publicamente a adulteração e pagou tratamento médico para todas as vítimas. Instalou filtros comunitários nos bairros pobres. Criou sistema de distribuição gratuita para famílias carentes. Vendeu a piscina, mandou aterrar e plantou horta comunitária no lugar. As pessoas desconfiavam no começo. É golpe, diziam. Ele vai cobrar depois. Mas Augusto continuou. Dia após dia. Semana após semana. Provando com ações, não com palavras. E aos poucos, a cidade começou a acreditar. E 3 dias depois da conversão dele, algo milagroso aconteceu. Chuvas voltaram a cair em Pedra Seca. Chuvas abundantes, fortes, que encheram rios e açudes em questão de horas. Meteorologistas não conseguiam explicar. Mas o povo sabia. Era a resposta do céu. Era bênção sobre bênção. Era a confirmação de que quando um coração muda de verdade, até o clima muda junto. 6 meses tinham passado desde a noite em que a Virgem Maria apareceu no portão de Augusto. E Pedra Seca não era mais a mesma cidade. Não porque a seca tinha acabado, embora chuvas tivessem voltado e o rio corresse de novo. Mas porque algo mais profundo tinha mudado, a esperança tinha renascido. Augusto trabalhava de sol a sol. Acordava antes das 5 da manhã e ia pessoalmente supervisionar a distribuição gratuita de água nos bairros pobres. Carregava galões nos ombros, subia ladeiras, entrava em casebres que antes ele fingia não ver. Conhecia as pessoas pelo nome agora. Dona Cícera, seu Raimundo,
Dona Marlene e o pequeno João, que tinha se recuperado completamente e agora corria pela rua brincando como toda criança merece brincar. Bom dia, seu Augusto. João gritava toda vez que via ele chegar com um caminhão de água. E Augusto parava, abaixava na altura do menino e conversava de verdade. Perguntava da escola, da saúde, da família. Não era protocolo. Era interesse genuíno de quem tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que cada vida importa. Mas nem todo mundo perdoava fácil. E Augusto entendia. Dona Severina, que tinha perdido o bebê de 8 meses, cuspia no chão toda vez que ele passava. Assassino, ela murmurava, sem olhar nos olhos dele. Augusto não revidava, não se defendia. Apenas baixava a cabeça e seguia. Porque ele sabia que algumas dores não têm prazo de validade. Algumas feridas não cicatrizam com 6 meses de boas ações. E ele ia respeitar o tempo de cada um. Uma tarde, ele estava instalando mais um filtro comunitário na Rua das Pedras, a área mais pobre da cidade, quando Dona Severina apareceu. Ficou ali parada, braços cruzados, olhando ele trabalhar. Augusto sentiu a presença dela, mas não disse nada. Continuou apertando parafusos, ajustando canos, testando a vazão da água. Meu filho ia fazer 1 ano agora, ela disse de repente, a voz carregada de dor que tempo nenhum apaga. Augusto parou, largou a ferramenta, levantou devagar e virou para ela. Eu sei, respondeu baixinho. Eu lembro do nome dele. Samuel. E eu sei que desculpa nenhuma traz ele de volta. Sei que nada do que eu fizer vai consertar o que eu quebrei. Dona Severina apertou os lábios, os olhos marejando. Então por que você tá fazendo isso tudo? Para limpar sua consciência. Para ir pro céu. Augusto balançou a cabeça. Não sei se vou pro céu. Acho que não mereço. Mas enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver força, vou tentar fazer com que nenhuma outra mãe perca filho por causa de água. Não porque isso me redime, mas porque é o mínimo que eu posso fazer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou fundo. Você não vai me ouvir dizer que te perdoo, porque ainda não consigo. Mas pelo menos você tá tentando. E isso é mais do que a maioria faz. Virou as costas e foi embora, mas antes de sumir na esquina, olhou para trás. O filtro tá bom. A água tá limpinha. Obrigada por isso. Era pouco, mas para Augusto, era tudo. Porque perdão não é interruptor que liga e desliga. Perdão é processo lento, construído tijolo por tijolo, dia após dia, através de ações que provam que a mudança é real. E ele estava disposto a passar o resto da vida construindo. A empresa dele tinha mudado completamente. Não era mais sobre lucro, era sobre serviço. Augusto cortou o próprio salário pela metade e aumentou o dos funcionários. Criou fundo de emergência para quem precisasse de ajuda médica. Implementou o programa de distribuição gratuita não só em Pedra Seca, mas nas cidades vizinhas também. Virou modelo, virou notícia, virou exemplo. Jornalistas vinham de longe querendo entrevistar. O que causou essa mudança radical? Perguntavam. Augusto sempre respondia a mesma coisa. Eu encontrei alguém que me mostrou quem eu realmente era. E não gostei do que vi. Então decidi ser diferente. Nunca entrava em detalhes. Nunca mencionava a aparição. Porque algumas coisas são sagradas demais para virar manchete. Mas com a família, a transformação foi mais difícil. Regina não entendia. Você enlouqueceu. Ela repetia todo dia. A gente tinha tudo. E agora você tá jogando tudo fora por quê? Por causa de pobre. Augusto tentava explicar, mas ela não queria ouvir. A distância entre eles cresceu até virar abismo. E numa manhã de agosto, ela fez as malas. Eu não casei com um santo. Casei com um homem de sucesso. E você não é mais isso. Saiu levando os filhos. Doeu. Doeu de uma forma que Augusto não esperava. Mas ele entendeu que algumas pessoas só amam a versão de você que beneficia elas. E quando você muda de verdade, quando escolhe caminho mais difícil, nem todo mundo vai junto. E tudo bem. Porque integridade vale mais que companhia. Os filhos também resistiram no começo. Não entendiam porque tinham que mudar de escola, porque não podiam mais ter tudo o que queriam. Mas Augusto conversou com eles. Conversa difícil, honesta, sem esconder nada. Contou sobre as crianças que tinham adoecido, sobre os idosos que tinham morrido,
sobre a responsabilidade de ter causado sofrimento e a obrigação de consertar. Pai, você era malvado, o filho de 15 perguntou, assustado. Augusto respirou fundo. Era. Mas estou tentando ser melhor. E preciso que vocês me ajudem a ser. Levou os filhos para conhecer Teresa. Levou para ver os bairros pobres. Levou para entender que o mundo é maior que videogame e roupa de marca. E aos poucos, bem devagar, eles começaram a mudar também. Teresa virou parte da vida dele. Não como funcionária, mas como mãe espiritual. Ela administrava o programa de distribuição de água com sabedoria que só quem já passou necessidade tem. Conhecia cada família, cada história, cada dor. E tratava todo mundo com dignidade que Augusto estava aprendendo a imitar. Como a senhora consegue perdoar tão fácil? Ele perguntou certa vez, enquanto os dois organizavam galões no depósito. Teresa sorriu, aquele sorriso cansado mas sincero de quem já viu muita coisa na vida. Não foi fácil. Mas eu aprendi que carregar raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. E eu já tinha bebido veneno demais na vida. Precisava de água limpa na alma também. Naquela noite, Augusto voltou para casa. Agora uma casa simples, sem luxo, mas honesta, e ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora que tinha comprado. Não era a mesma de Teresa. Era nova, mas carregava o mesmo peso de significado. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter enviado alguém que rezou quando poderia ter rogado maldição. Obrigado por ter me dado chance de recomeçar. E pela primeira vez em 6 meses, sentiu algo diferente. Paz. Não era felicidade eufórica. Não era ausência de problemas. Era paz verdadeira, aquela que vem de saber que você está no caminho certo, mesmo que seja o caminho mais difícil. Lá fora, a chuva caía suave sobre pedra seca. Não era tempestade. Era bênção mansinha molhando a terra, fazendo brotar vida nova. E no casebre na periferia, Teresa também rezava, agradecendo pela segunda chance que Deus tinha dado não só para ela, mas para o homem que quase a matou de sede e agora tratava como mãe. 1 ano depois da aparição, Pedra Seca celebrava algo que parecia impossível, a inauguração do Centro Comunitário Teresa Almeida. Era um prédio simples, mas bonito, construído no terreno que antes era depósito da empresa de Augusto. Tinha cozinha comunitária, sala de aula para alfabetização de adultos, biblioteca pequena mas bem equipada, e o mais importante, posto de distribuição de água totalmente gratuito, com filtros de última geração e monitoramento constante de qualidade. A praça na frente estava lotada. Parecia que a cidade inteira tinha vindo. Famílias com crianças, idosos apoiados em bengalas, jovens curiosos, comerciantes, agricultores. Todo mundo querendo ver com os próprios olhos o que antes era só boato, mudança real, concreta, que dava para tocar com a mão. Teresa estava no palanque improvisado, nervosa. Ela nunca tinha gostado de holofotes, nunca tinha querido fama. Mas Augusto tinha insistido, precisa ser no seu nome. Porque tudo começou com a sua oração. E ela aceitou, não por orgulho, mas para testemunhar que Deus ouve quem clama com sinceridade. O prefeito discursou primeiro, falou sobre desenvolvimento, sobre parceria público-privada, sobre futuro promissor. Palavras bonitas mas vazias, do tipo que político sabe decorar. Augusto estava sentado na primeira fileira, ouvindo educadamente, mas sem dar muita importância. Ele sabia que aquilo não era sobre política. Era sobre redenção. Quando chegou a vez de Teresa falar, ela subiu devagar no palanque. As pernas ainda frágeis, o corpo ainda marcado por anos de privação. Mas tinha dignidade nela que nenhuma roupa cara consegue dar. Ela se aproximou do microfone, olhou para a multidão e respirou fundo. Eu não sei falar bonito como o prefeito. Começou, a voz trêmula mas firme. Não estudei. Não sei de política. Mas sei de uma coisa. Conheço um Deus que ouve oração. Conheço uma mãe do céu que intercede pelos pobres. E sei que milagre não é só o que a gente não consegue explicar. Milagre é quando coração de pedra vira coração de carne. Ela olhou para Augusto, que estava chorando discretamente na primeira fileira. Tem gente aqui que me machucou, que me humilhou, que quase me matou. E hoje eu chamo essa pessoa de amigo. Não porque eu sou santa, mas porque aprendi que todo mundo merece segunda chance. E se Deus dá segunda chance para mim todo dia, quem sou eu para negar pro próximo? A multidão explodiu em aplausos. Não era aplauso educado de evento oficial. Era aplauso verdadeiro, daqueles que vêm do peito,
misturado com lágrimas e amém. Augusto se levantou e foi até o palanque. Teresa desceu e os dois se abraçaram. Abraço longo, apertado, cheio de tudo que palavras não conseguem dizer. Depois da inauguração, houve comida para todo mundo. Churrasco, salada, bolo, refrigerante. Mas o mais importante, água. Muita água. Gelada, limpa, cristalina, de graça. Crianças enchiam copos, adultos enchiam garrafas, idosos bebiam devagar saboreando cada gole como sacramento. Dona Marlene estava lá com João, que agora tinha 7 anos e corria pela praça brincando com outras crianças. Ela se aproximou de Augusto. Obrigada, disse simples. Pelo que você fez. Pelo que você tá fazendo. Ele balançou a cabeça. Não. Obrigado a você por ter me dado chance de consertar. Ela sorriu e foi embora, carregando galões de água sem precisar pagar nada. Até Dona Severina apareceu. Ficou no canto da praça, meio afastada, observando tudo. Augusto viu ela de longe, mas não se aproximou, respeitando o espaço dela. Mas quando ela foi embora, passou perto dele e murmurou baixinho: Samuel ia gostar daqui. E seguiu andando. Era pouco, mas era avanço. À noite, quando todo mundo tinha ido embora e a praça estava vazia, Augusto ficou ali sozinho sentado no banco de madeira em frente ao centro comunitário. Olhou para a placa na entrada: Centro Comunitário Teresa Almeida, onde a água mata a sede do corpo e o amor mata a sede da alma. Você conseguiu, uma voz disse atrás dele. Augusto virou rápido. Era ela. Maria. De novo. Com o mesmo vestido azul, o mesmo chale, a mesma luz suave ao redor. Mas dessa vez, ela estava sorrindo. Não era sorriso triste. Era sorriso de mãe orgulhosa. Eu tentei. Augusto gaguejou, se levantando rápido. Não sei se foi suficiente. Nunca vai ser suficiente. Mas eu tentei. Maria se aproximou, colocou a mão no rosto dele. Toque leve, maternal. Foi suficiente. Não porque apagou o passado, mas porque construiu futuro novo. E isso é tudo que pai pede, que a gente se arrependa de verdade e mude de verdade. Ela olhou para a placa. Teresa é filha especial. Rara. Daquelas que a terra não merece, mas o céu envia mesmo assim. Cuida dela. Porque ela ensinou você o que levar a vida inteira levantando templos de pedra não ensina, que amor verdadeiro dói, mas cura. Que perdão verdadeiro custa, mas liberta. Que fé verdadeira não é concordar com doutrina, é agir quando todo mundo desiste. Augusto não conseguia parar de chorar. Eu ainda tenho medo. Medo de voltar a ser quem eu era. Medo de esquecer. Medo de falhar. Maria sorriu de novo. O medo é bom. Mantém você humilde. Mas não deixa ele te paralisar. Porque você não tá sozinho. Nunca esteve. Nunca vai estar. Ela começou a se afastar, a luz ao redor ficando mais brilhante. Lembra sempre, cada copo de água que você dá com amor, você tá dando para ele. Cada pessoa que você serve com humildade, você tá servindo ele. E no final, não é o tanto que você juntou que importa, é o tanto que você deu. E desapareceu. Não dramático. Só sumiu suavemente, como brisa que vem e vai. Augusto ficou ali mais um tempo, sozinho sob o céu estrelado. E pela primeira vez desde que tinha memória, olhou para o futuro não com medo ou ganância, mas com esperança. Porque tinha aprendido, da forma mais difícil que existe, que recomeço é possível. Que ninguém tá perdido demais. Que a misericórdia de Deus não tem fundo. E que às vezes, a maior bênção não é ter tudo. É perder tudo e ganhar de volta a alma. 5 anos depois, Pedra Seca tinha virado referência nacional. O modelo de distribuição de água criado por Augusto e administrado por Teresa foi replicado em dezenas de cidades do sertão. Governos estudavam. Universidades pesquisavam. ONGs pediam parceria. Mas o mais importante, vidas estavam sendo salvas. Augusto não era mais empresário rico. Vivia de salário modesto, em casa simples, dirigindo carro velho. Mas era respeitado de forma que dinheiro nunca comprou. Crianças corriam para abraçar ele. Idosos pediam bênção. Mães agradeciam. Porque ele tinha provado que mudança verdadeira não é só possível, é necessária. Teresa continuava sendo o coração do projeto. Aos 73 anos, ela ainda acordava cedo, organizava distribuição, visitava famílias, rezava por todo mundo.
E toda quinta-feira à noite, sem falta, ela ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora e repetia a mesma oração: obrigada por ter ouvido. Obrigada por ter agido. Obrigada por nunca desistir dos seus filhos. Certa tarde, uma jornalista jovem foi entrevistar Teresa para matéria sobre superação. Dona Teresa, como a senhora conseguiu perdoar quem quase a matou? Perguntou com curiosidade genuína. Teresa pensou um pouco, tomou um gole de água fresca e respondeu: porque eu entendi uma coisa: a gente não perdoa porque o outro merece. A gente perdoa porque a gente merece paz. E raiva só rouba a paz. A jornalista anotou tudo, impressionada. E o que a senhora diria para alguém que está passando injustiça agora? Que sente que Deus não está ouvindo? Teresa sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem já passou pelo vale e chegou do outro lado. Eu diria que Deus sempre ouve. Mas Ele não trabalha no tempo da gente. Trabalha no tempo certo. E enquanto você espera, não deixa a amargura tomar conta. Reza pela pessoa que te machuca. Porque oração de quem ama o inimigo tem poder que a gente nem imagina. Aquela entrevista viralizou. Milhões de pessoas assistiram. E nos comentários, centenas escreveram: Amém. Porque a história de Teresa e Augusto tocava algo universal. A esperança de que nenhum erro é grande demais, nenhuma dor é sem propósito, nenhuma oração é ignorada. Augusto também dava palestras, sempre que chamado. Ia em escolas, igrejas, empresas. E sempre terminava do mesmo jeito. Eu vivi a vida inteira achando que sucesso era acumular. Mas aprendi que sucesso de verdade é servir. Aprendi que água não pertence a ninguém, pertence a todos. E aprendi que quando a gente transforma bênção em maldição, o céu intervém. Às vezes com justiça, mas sempre com misericórdia. Na última palestra que deu, numa escola de periferia em outra cidade, uma menina de 10 anos levantou a mão. Seu Augusto, é verdade que a Virgem Maria apareceu pro Senhor? A sala inteira ficou em silêncio. Augusto olhou para a criança, depois para a professora, depois pro teto. E respondeu devagar: eu não sei se todo mundo vai acreditar. Mas sim, apareceu. E me mostrou que a gente não perde nada quando dá tudo. A gente só ganha o que realmente importa. E você, que ouviu essa história até o final, se ela tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Porque às vezes a gente precisa ser lembrado de que mudança é possível. De que ninguém está perdido demais. De que Deus usa até nossos erros para escrever histórias de redenção. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar de novo. Alguém que está carregando culpa, que acha que não tem volta, que sente que errou demais. Porque a verdade é simples mas poderosa. Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver arrependimento sincero, há recomeço. Enquanto houver quem reze com fé, há milagre. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias que fortalecem a fé e renovam a esperança. Deixe seu like, ajudando essa mensagem a alcançar mais corações sedentos de amor verdadeiro. E lembre sempre, a água que a Virgem Maria oferece nunca acaba. Ela mata a sede do corpo, cura a ferida da alma, e lava toda a culpa de quem verdadeiramente se arrepende. Porque aos olhos de uma mãe, nenhum filho está longe demais para voltar para casa. Que a paz de Maria, Mãe de Misericórdia, esteja com você. Hoje, amanhã, sempre. Amém.